fico a me questionar sobre a necessidade da filosofia em tempos como estes, onde as peças de xadrez do jogo contemporâneo começam a se mover e o Ocidente passa a sofrer com mudanças que serão cada vez mais decisivas no curso dos acontecimentos nas próximas décadas, tanto no plano econômico quanto no plano político. Temos visto no mundo uma tendência gradual no âmbito da política, em face da credibilidade muito degradada dos políticos. No mundo todo, a visão que se tem do legislativo e dos parlamentares é a pior possível, numa época em que grandes questões passam a ser colocadas e outras antigas questões são resgatadas para o jogo e o debate político, época em que há um certo digladiamento, né? Um certo embate entre estas posições, entre ideologias, entre percepções de mundo, visões de mundo, que tentam se sobrepor e sobrepujar as visões que lhes são contrárias. Penso que a posição da filosofia é mais do que necessária. Nesses tempos de grande dificuldade é que as vozes filosóficas e os pensadores e os intelectuais devem e podem, de alguma maneira, contribuir, tentando também pensar o mundo em que vivem, com um adendo. É muito difícil você, no plano da história, enquanto em curso as modificações, as mudanças, as alternâncias, as quebras de paradigma, é muito difícil você conseguir fazer essa leitura de forma sábia, de forma prudente, de forma ponderada. Na maioria das vezes, há a tendência hoje das pessoas emitirem opiniões de forma muito apressada e, com base nessas opiniões, externalizarem meras opiniões sem tanto rigor, o rigor do pensar que é necessário para amadurecer, inclusive, o que você tem que dizer sobre aquele tema ou sobre aquele fenômeno. Isso é muito difícil num tempo como o nosso, onde há uma profusão de ideias e uma massa muito grande de informações circulando que acabam por influenciar direta ou indiretamente todos nós, não só aquilo que nós lemos com mais rigor, com mais calma, os autores, os pensadores, os livros que nós folheamos, que nós escolhemos para nossas pesquisas, nossos estudos, mas as vozes que vêm das mídias alternativas e da mídia tradicional, também nos bombardeando com uma série de falsas percepções, algumas percepções críticas, outras nem tanto, interesses e jogo de interesses no fundo dessas falas, destes agentes do jogo social, portanto, tornando a missão de quem pensa também muito mais complicada. De modo que ou você se afasta um tanto dessas visões ou você acaba sendo contaminado por elas. Voltando ao que eu falei, é muito difícil analisar a história quando ela está em curso. A história é um todo que às vezes parece ser circular, como já disseram muitos, ela se movimenta em ciclos de ascendência e queda, e de progresso e de retrocesso. No mundo, na política, nós podemos ver que esse jogo de poder, esse jogo de ideologias, ele sofre agora um adernamento. Ele aderna para um lado quando antes estava para outro. E temos que entender que dentro de um jogo democrático que possa existir, na maioria dos regimes de direito e dos regimes constitucionais no Ocidente, até mesmo essa mudança de rumos na política deve ser tida como algo que faz parte do jogo.
Muito embora algumas dessas posições que passam a se tornar mais explícitas não agradem a certos pensadores ou não agradem à sociedade ou a alguns indivíduos, isso não quer dizer que elas sejam excrescências. Obviamente que há posições que tornam a sociedade mais alerta ou que geram uma certa angústia por não saber o que pode decorrer daquele posicionamento no plano político, no plano econômico, no plano moral, mas faz parte do jogo. A todo momento há a ocorrência desses opostos, dessas oposições e dessas contraposições. Se formos pensar de maneira dialética, as teses e antíteses têm que ocorrer. As teses e antíteses devem acontecer simultaneamente. Portanto, isso mostra uma plasticidade e uma riqueza da própria dinâmica das sociedades, quando elas são abertas. Ou seja, você tem a coexistência de visões de mundo que por vezes são antagônicas, por vezes são complementares ou se tocam em alguns pontos. O grande problema está justamente nos extremos que são fundamentalistas, né? Das visões fundamentalistas de mundo que levam alguns desses posicionamentos teóricos a adotar comportamentos intoleráveis ante aos seus contendores e ante, às vezes, até os seus próprios membros. O que o mundo não pode assistir passivamente é a ocorrência de um renascimento de forças opostas extremadas. Mas o jogo de diferença de posições, direita, esquerda, centro, e suas nuances e alternâncias deve ser visto como algo da própria dinâmica das sociedades humanas e não como uma aberração ou uma excrescência. Muito pior é você deixar prevalecer apenas um lado da moeda durante décadas e décadas e décadas. E o jogo de alternância de poder é uma regra. A alternância do poder em sociedades abertas e democráticas, e é isso que boa parte de nós, cidadãos brasileiros e de outros países clama, democracia, deve viver com normalidade a alternância de poder, mesmo quando aquele que está no poder não representa a sua visão de mundo.